Pois é, até agora tudo que tinha de Tom Brady sair dos Patriots eu achava que era um baita fogo de palha, que não era só pra tentar criar um buzz em cima disso assim, mas saiu uma coisa hoje, uma notícia hoje que me deixou tipo, talvez os rumores estejam começando a ter um fundo de verdade assim. Vamos falar hoje então sobre o que saiu da possível saída do Tom Brady dos Patriots. E pra você que não faz a mínima ideia de nada disso, eu vou dar um breve resumo também. Roda essa vinheta maravilhosa, vai! Pessoal, é o seguinte, o que mais motiva essa história é que o contrato do Tom Brady tá chegando ao fim e que ele deve se tornar um free agent, ou seja, um agente livre que pode negociar com outros times. O que aconteceria no caminho normal, que é o que eu ainda acho que vai acontecer, para já deixar claro aqui. Os Patriots fazerem uma proposta para ele e ele aceitar essa proposta, que provavelmente, quase com certeza, teria um aumento salarial, e ele ficar nos Patriots por mais 2, 3 anos, um contrato de mais ou menos isso daí. Quais seriam as outras opções? Ele querer explorar o mercado da NFL e ir para outros times. Por que ele faria isso, Golim? Porque ele pode não querer mais ficar em New England, talvez ir para mais perto da sua cidade natal, que é em San Mateo, na Califórnia, então algum time de Los Angeles ou algum time mais daquela região. Os 49ers, que é o time que ele sempre amou na vida, mas que é uma das menores possibilidades, já que os 49ers estão tranquilaços com o Jimmy Garoppolo. Ele também talvez pudesse querer um salário que os Patriots não podem dar para ele, porque de repente um time com muito mais teto salarial, apesar de que eu acho que isso nunca foi um dos motivos pro Brady jogar futebol americano. Ele já falou isso muitas vezes, inclusive em entrevista, que pra ele, a mulher dele ganha uma grana, então ele tá de boa com o salário e tal. Isso ajuda o time, porque os outros jogadores acabam tendo bons salários. O que mais faria o Brady sair? Mais autonomia, mais algum motivo pessoal dele de querer se provar fora dos Patriots, algum time com mais recebedores, já que ele sofreu tanto com recebedores nos Patriots. Pra todo mundo que fala que ele é um quarterback de sistema, a oportunidade dele de mostrar que não é, ou fazer o que Brett Favre, Joe Montana e tantos outros quarterbacks lendários fizeram, o próprio Peyton Manning, que é sair do seu time e terminar a carreira em outro com mais tranquilidade, alguma coisa assim. Apesar de que o Joe Montana já estava tendo uma disputa ali com o Steve Young, que era outro quarterback, o Peyton Manning teve uma lesão e por isso mudou, e o Brett Favre foi o mais bizarro, que foi pro rival, né? Era dos Packers e foi pros Vikings. Se a gente for ver tudo isso, pra mim isso tudo era fogo de palha. O Tom Brady absolutamente ama a organização dos Patriots, pelo menos é o que ele fala, e pô, a gente não pode ficar teorizando, né? Então vamos assumir que tá todo mundo falando a verdade. Bill Belichick fala que ele é um quarterback maravilhoso, Robert Kraft idolatra o Tom Brady, e o próprio Brady gosta muito dos Patriots. São 6 Super Bowls que ele ganhou pelo time, uma carreira inteira de 20 anos por New England. Pra mim não tem motivo forte o suficiente pra ele sair. Até aí tinha fechado a história, eu não fiz vídeo até hoje disso porque eu sempre achei que era por aí. Hoje o senhor Jeff Darlington, repórter da ESPN, ele foi num programa e ele deu a seguinte declaração: eu ficaria chocado se o Tom Brady continuasse nos Patriots em 2020. Aí eu já falei, bom, é jornalista querendo um pouco da fama, né? Mais uma bobagem aí. Eu fui ler e é complicado, porque da mesma forma que eu assumo que o Tom Brady tá sendo sincero e que jogadores estão sendo sinceros também, o próprio Robert Kraft, que o próprio Robert Kraft falou, número 1, se for pra ele sair, eu prefiro que ele aposente, e eu prefiro que ele fique nos Patriots, é claro, em segundo que ele aposente, eu não quero o Tom Brady em outro time. E aí só uma última coisinha antes da gente ir pra notícia do Jeff Darlington, que é o novo contrato que tá pra sair aí, o CBA, né, o que eu falei bastante pra vocês no vídeo das regras dos playoffs lá, que pelo jeito os Patriots e o Tom Brady estão esperando acabar, decidir se vai confirmar ou não o novo contrato, pra aí eles assinarem um novo contrato, Patriots e Tom Brady. Então vamos ver o que vai dar isso aí. E aí o que acontece, né? O Jeff Darlington, ele deu essa declaração bombástica e depois ele explicou um pouco melhor que fontes dele, fontes que ele tem, afirmam que o Tom Brady disse para pessoas próximas que ele tem interesse de explorar a free agency e procurar times além de New England. É muito difícil, né? Porque ao mesmo tempo o jornalismo tem um modus operandi que é fontes, e se essas fontes estão certas, muitas vezes estão e excelente, outras vezes não estão, porque
motivos, né? A questão é que a gente tem duas opções, cara. Ou esse jornalista tá mentindo descaradamente e ele não tem fontes, ou as fontes são mentirosas e não tem absolutamente nada disso. O Brady não está aberto à free agency, não tem absolutamente nada disso. E aí, ele pode continuar nos Patriots, ou ele tá falando a verdade. Então, vamos tirar a hipótese do jornalista tá mentindo, porque isso seria só muito frustrante. Os repórteres da ESPN americana erram direto, com os Patriots erraram mais ainda. Mas vamos supor que ele tá falando a verdade, que ele tem fontes e que isso é verdade. Vamos supor que o Tom Brady, para pessoas próximas, amigos, pessoas da liga, realmente ele falou: eu vou explorar mais possibilidades, cara, eu não tô querendo mais ficar em New England, por qualquer motivo. Vamos supor que isso é verdade e dar andamento a partir daí. Eu ainda assim acho que a chance não é tão grande, tá? Esse jornalista, o que ele tá alegando eu ficaria chocado se ele ficasse nos Patriots. Pra mim isso aí já é querer um pouquinho de, gente, olha o que eu tô falando aqui, sabe? Porque na prática, o Tom Brady pode estar procurando outros times, mas daí pra realmente assinar, os Patriots vão vir com uma proposta gigante por ele. Se o problema for dinheiro, os Patriots vão dar dinheiro. Se o problema for, Brady, você quer recebedor, a gente vai por recebedor. E essa é uma hipótese que eu vi muita gente falando, que isso tudo é uma chantagem pra ter mais recebedor pro Tom Brady. Não acredito nisso, acho que isso seria uma baita de uma sacanagem, aliás. E eu não vejo um motivo forte o suficiente pra isso, de verdade, então não é algo que eu acredito. O que o senhor Jeff Darlington falou, então, foi que depois que tiver essa assinatura do CBA, que é o novo contrato, e quando começar o período de transações da liga, que é 18 de março, a gente vai ter mais confirmações. Então eu quero saber de vocês, sabendo de tudo isso, sabendo de todas essas notícias pipocando, o Tom Brady faz o seu primeiro snap em 2020 pelos Patriots ou não? Tem muita gente falando também que o Bill Belichick quer pegar o Justin Herbert, que vai fazer um monte de trocas pra subir no draft e pegar o Justin Herbert. A gente vai saber mais disso depois da resolução do Tom Brady, provavelmente, porque a gente vai saber do Tom Brady no final de março, da metade pro final de março, enquanto o draft é só no final de abril. Então se a gente souber assim, o Tom Brady vai pros Raiders, vai pros Chargers, ou vai pros Colts, que são os 3 destinos mais prováveis caso acontecesse, aí a gente vai ver os Patriots se movimentando por um baita quarterback. Joe Burrow deve ir pros Bengals, Tua Tagovailoa deve ir pros Dolphins, não vai passar muito da 5ª escolha, e o terceiro melhor quarterback da liga, que eu tô muito curioso pra ver ele no Combine, Justin Herbert, pode mostrar o seu valor, e os Patriots podem usar muitas escolhas pra isso. Vamos ver, cara, vamos ver. Como torcedor eu ficaria triste, eu gosto muito do Tom Brady, adoraria que ele terminasse a sua carreira nos Patriots. Se ele for pra Raiders, se ele for pra Colts, se ele for pra Chargers, eu não ficaria triste. Se é o que ele quer fazer, beleza, eu acharia muito bacana, teria uma camisa desses times. Se o Tom Brady for pros Giants, tchau. Pessoal, quero saber o que vocês acham, comentem aí embaixo. Se vocês gostaram, deem um gostei, se inscrevam. Um grande abraço pra todos vocês, fui!